Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate que parecia estar adormecido, mas que, de repente, voltou com tudo. A linha, às vezes meio invisível, que separa a ciência da pseudociência. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é justamente essa. Por que um problema que a filosofia lá do século XX já tinha praticamente arquivado, de repente, volta a ser tão importante? Para a gente entender isso, não basta olhar só para a filosofia, não. A gente tem que olhar para o nosso momento cultural. Então, para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa dar um passo atrás e entender a história toda desse debate. Olha só, no século XX, a grande missão de filósofos como Popper era traçar uma linha bem clara no chão. De um lado a ciência, do outro todo o resto. Mas aí veio o que a gente chama de virada pós-Kuhniana, com pensadores que mostraram que, na prática, essa fronteira é bem mais bagunçada, mais histórica. E com isso, o problema foi meio que deixado de lado. Então, por que ele ressurge agora? Bem, parece que tem tudo a ver com uma ansiedade bem atual sobre o lugar e a autoridade da ciência hoje. E aqui está o pulo do gato. Essa enorme preocupação com a pseudociência não surge de um novo enigma dentro da filosofia. Ela é uma resposta a uma demanda que vem de fora, da sociedade, da política, uma necessidade de reafirmar a autoridade científica num mundo cheio de incerteza. Ok, isso nos leva para a segunda parte da nossa análise. Se o objetivo mudou, se não é mais uma questão puramente filosófica, qual é então a nova estratégia para traçar essa fronteira? E aqui a gente vê uma mudança sutil, mas que é fundamental. A filosofia da ciência clássica perguntava o que a ciência é. Ela tentava descrever a coisa como ela funciona de verdade. Já o novo movimento está mais interessado em outra pergunta, uma pergunta normativa: o que a ciência deve ser? Percebe a diferença? Uma coisa é descrever, outra é prescrever. A análise vira um projeto. A gente pode chamar essa abordagem de governança conceitual. Aqui, os critérios para definir o que é ciência não são julgados por serem verdadeiros no sentido filosófico, mas sim por serem úteis. Úteis para educar, para guiar políticas públicas, para intervir no debate. A demarcação vira uma ferramenta prática. Para não cair nas armadilhas do passado com critérios super rígidos, essa nova abordagem usa ideias mais flexíveis, como a de semelhanças de família. A ideia é que não existiu uma essência da ciência, mas um conjunto de traços. Só que o objetivo dessa flexibilidade, como a gente vê aqui, não é abrir a porta para mais formas de conhecimento. É o contrário, é permitir rotular o que é indesejado de um jeito mais eficiente, mais pragmático. Mas essa nova abordagem não surgiu do nada, né? E a maneira como ela lida com as críticas que vieram antes, nossa, isso é muito revelador. Nomes de peso como Kuhn, Feyerabend, principalmente o Larry Laudan, são sim mencionados por esse novo movimento. Só que as críticas deles, que são poderosíssimas, a ideia de que os critérios científicos mudam com o tempo, o que o próprio termo pseudociência é mais um xingamento político do que uma categoria real, essas críticas não são enfrentadas de verdade. Elas são reconhecidas e, em seguida, elegantemente contornadas. E aqui está a estratégia central, então. É manter o poder de fogo de rótulos como ciência e pseudociência, que funcionam muito bem no debate público, mas sem ter o trabalho teórico de defender esses rótulos contra as críticas filosóficas mais sérias que já foram feitas. Isso nos leva a uma manobra que é, talvez, ainda mais sofisticada: a criação de um campo de estudos inteiramente novo. Porque, pensa bem, chamar algo de filosofia da pseudociência não é só dar um nome. É um ato de fundação. É criar um espaço intelectual novo, com suas próprias regras, com seus próprios especialistas. É como construir um novo campo de futebol separado daquele onde as críticas eram mais duras. Esse processo funciona quase como uma blindagem teórica. Primeiro, você cria o campo novo. Com isso, você se distancia da filosofia da ciência tradicional e daquelas críticas mais chatas. Depois, estabelece suas próprias regras, seus próprios especialistas, geralmente alinhados a um ativismo cético. E pronto, o projeto fica protegido. As críticas que seriam devastadoras no campo principal, aqui perdem a força. E quando a gente olha de onde vêm os principais defensores desse novo campo, a coisa faz ainda mais sentido. Muitos têm uma ligação bem mais forte com o mundo do ativismo cético e da divulgação científica do que com a tradição acadêmica da filosofia da ciência. A agenda aqui é outra. Então a gente chega na nossa conclusão. O que nós estamos vendo aqui, afinal? Isso é filosofia no sentido mais clássico do termo? Parece que a conclusão é a seguinte: este projeto não é sobre entender a ciência.
com todas as suas contradições e sua complexidade. É, na verdade, um projeto de defesa. É sobre proteger uma imagem idealizada da ciência, que é vista como se estivesse sob ataque. A gente pode até dar um nome para isso: engenharia conceitual defensiva. É quando a filosofia não é mais usada como aquela ferramenta que questiona, que cutuca, mas sim como um recurso para legitimar uma posição, para restaurar fronteiras que parecem estar se desfazendo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. Quando a filosofia se coloca nesse papel de defensora da ciência, o objetivo final dela é a busca pela verdade? Ou é a proteção de uma forma de autoridade e de poder? Fica aí a reflexão.